Eu acho que terapia não funciona para mim. Eu tenho a cabeça muito complicada. Vamos desenvolver algumas reflexões sobre psicoterapia nesse vídeo de hoje, partindo dessa frase que eu ouvi de uma pessoa que teve experiência não muito satisfatória em consultórios de psicólogos. Em primeiro lugar, quando a gente fala aqui nessa frase terapia, está sendo utilizado com o sentido de psicoterapia, terapia feita por psicólogos. E desenvolvendo melhor essa ideia, a gente pode entender que essa pessoa se enxerga como tendo uma tal constituição psíquica que a coloca fora do alcance das psicoterapias. Será que é isso mesmo? Será que isso existe? O que significa essa cabeça muito complicada? Eu não vou nem entrar em muitos detalhes, porque isso pode assumir diversas formas de complicação. O interessante, mais do que simplesmente explicar qual a relação das possíveis complicações psíquicas com limitações de psicoterapia, seria a gente entender o que essa pessoa está dizendo sobre si mesma. Que tipo de complicação você enxerga na sua própria cabeça. Mas basicamente esse perfil, tentando generalizar, é o seguinte: é a pessoa que pensa muito. Eu costumo chamar assim do paciente filósofo, aquela pessoa que tudo que acontece na sua vida a leva a adentrar a elucubrações, a pensamentos profundos, avaliativos, e aí ela faz viagens ao passado e se projeta no futuro, tudo dentro daquele desenvolvimento causado por uma experiência significativa do seu dia a dia. E essa experiência significativa deve ser entendida no sentido subjetivo daquela pessoa, ou seja, uma coisa que nem é significativa de forma objetiva, para ela acaba sendo. Uma cena que ela vê num filme, uma frase que ela lê num slogan de qualquer coisa, a leva a adentrar por essas vias reflexivas. Bom, então essa pessoa complicada acha que tem dificuldades ou até uma impossibilidade de seguir as coisas que são colocadas ali na psicoterapia. Porque tudo que a pessoa ouve do psicólogo, ou tudo que ela fala sobre si mesma lá na sessão, a leva a dar um passo adiante e ela começa a tratar de outra coisa. Ou seja, vamos dizer, os grilos, para usar uma gíria bem antiga, ou aspirações, para usar uma gíria mais moderna. Não sei se já foi atualizado, se tem uma mais moderna que pirações, mas vocês entenderam, né? Tudo que ela começa a pensar, na hora de se resolver através de uma reflexão conduzida pelo psicólogo que está ali na sua frente, acaba levando ela a um desdobramento daquilo e ela só desloca a sua preocupação, as suas problematizações de um tópico para o outro. E ela fica com a sensação de que aquilo não se resolve. Para essa pessoa de cabeça complicada, as técnicas, as discussões, as proposições do psicoterapeuta parecem todas superficiais. E essa pessoa pensa assim: bom, isso aí deve dar certo com alguém, mas não é comigo. Talvez isso dê certo com alguém que tem problemas muito simples, os meus são mais complicados. Deve dar certo com pessoas que não são muito de ficar pensando, eu penso demais. Ou talvez funcione com jovens, imaturos. Eu já passei por tudo isso. Eu estou boa parte da minha vida pensando sobre essas coisas todas continuamente. Por que pensar de novo aqui nesse consultório vai fazer diferença? Essa pessoa de cabeça complicada pode ter a sensação de que o psicólogo até fala para ela coisas que realmente precisam ser feitas, mas não fala como fazer. Bom, que precisam ser feitas, talvez ela própria já tenha até percebido por si mesma, mas o como fazer é que é o negócio. E cadê que esses psicólogos ensinam a gente como fazer as coisas? O fato é que essas propostas que aparecem ali na sessão de terapia, que essas pessoas enxergam como propostas simplistas, acabam desmotivando e essa pessoa se evade do tratamento.
Psicólogos costumam passar algumas tarefas para se realizar em casa, né? O paciente, o cliente realizar em casa. Geralmente da linha da TCC, tem esse conceito de que é preciso trabalhar no consultório e fora dele. E essa pessoa de cabeça complicada acha que as tarefas são bobagens. São coisinhas bobas, inócuas, que não tem por que fazer. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Uma pessoa que pensa assim, ela está certa a maior parte do tempo. Mas aí que está a coisa importante, não está certa sempre. Isso não é irremediavelmente desse jeito. Sim, muitas tarefas são simplistas. Sim, tem coisas que funcionam bem com uma pessoa e não com outra. E sim, se você tem essa cabeça complicada, você realmente é um paciente difícil. Nós podemos classificar o seu caso, que veja, eu nem sei exatamente qual é o caso, né? Eu estou falando aqui de forma geral. Pessoas com cabeças complicadas podem ter diversos tipos de problemas, de demandas, de dramas a serem resolvidos. Mas em geral vai se constituir sim como um caso mais difícil. E se você pegar um psicólogo que não tem essa capacidade de aprofundamento, vai acontecer exatamente isso que eu descrevi aqui ao longo dessa conversa até o momento. As reflexões não vão chegar no ponto satisfatório. Você não vai encontrar soluções para algumas coisas mais sutis. As tarefas não vão te tirar da inércia. Você não vai se sentir progredindo muito com aquela terapia e vai acabar desistindo. Vou falar mais um pouco sobre alguns tipos aí básicos de complicações dessas cabeças complicadas, para no final falar qual que é o caminho da solução. Entenda, é um caminho, né? Já deixei isso bem claro. A solução não vai se dar assim de uma hora para outra, mas é uma forma de você fazer psicoterapia que pelo menos te dá alguma chance de que tenha êxito. Um primeiro tipo aqui. A pessoa está triste, ou deprimida, ou uma pessoa ansiosa. Algum desses sentimentos negativos, né, tão comuns. Aí o psicólogo identifica que é uma pessoa triste, né, mas não fez nada demais porque a própria pessoa já sabe. E ele decide que ele tem que tentar fazer essa pessoa deixar de ser triste. Aí ele fala com ela alguma coisa assim, você tem que procurar valorizar mais as coisas positivas da vida, inclusive as pequenas coisas. Ótima saída, não é? Só que caiu naquele problema. E como fazer isso? Onde é que está o botãozinho aí que o paciente vai apertar para ele começar a valorizar as coisas da vida? Ou essa pessoa está muito parada, ela está sem ativação comportamental, ela está cada vez mais reclusa e cortando suas atividades pouco a pouco da vida. Bom, você tem que sair de casa, você tem que conhecer pessoas novas. Por que você não vai num lugar para fazer novas amizades? Por que você não se matricula aí num clube para você ter o contato social? A pessoa não quer, né? Ela está justamente no movimento contrário a isso. Não é simplesmente por você apontar essas saídas que ela vai seguir. Outro caso, a pessoa complicada está com um problema de relacionamento, seja de qual natureza for. Pessoal, profissional, amorosa, familiar, o que seja. E aí ali na conversa é percebido pelo psicólogo que essa pessoa tem que melhorar o seu diálogo lá com essa outra parte. E aí vem a sugestão, olha, você tem que conversar melhor com essa pessoa, porque parece que você não está se fazendo entender por ela, que você talvez não esteja entendendo o que ela tem a dizer para você. Conversa melhor, senta, dialoga. Solução também correta, mas às vezes essa pessoa da cabeça complicada simplesmente não consegue ter esse diálogo. Ou se ela for, o diálogo não vai dar muito certo, não vai produzir aquilo que o psicólogo está com a intenção. Vai ser uma conversa meio estéril, ou talvez descambe para um conflito. O terceiro caso é aquele que eu já mencionei de passagem, né? O cliente traz um assunto para discutir na sessão, e aí tudo que o psicólogo pontua que poderia ser uma solução para aquele conflito ali, aquele dilema, leva a outro.
faz nascer um desdobramento. E aí fala de uma coisa, fala de outra, pula para outro assunto, fala do passado, do presente, aquele monte de ideias que vão surgindo ali. E no final das contas o paciente fica com a impressão de que acaba a sessão e ele está com um novelo de ideias, tudo complicado que ele não sabe como organizar. Estão vendo então que não é bobagem a pessoa falar que tem cabeça complicada, tem um fundamento. E realmente isso complica um tratamento. Porque tem pessoas que não são complicadas, né? Vamos primeiro pensar por esse lado. Tem pessoas que não são complicadas que quando você dá uma dica para ela, ela consegue pôr em prática. Por que você não se matricula num clube? A pessoa está meio assoberbada com o trabalho. Aí ela fala, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E na outra semana ela volta para o consultório dizendo que se matriculou numa aula lá de tênis, de natação. Para essas pessoas de cabeça simplificada, quando você fala, por que você não dialoga com tal pessoa lá para resolver esse conflito? E aí você dá algumas dicas ali, diga isso para ela, pergunte isso para ela, a pessoa vai lá e faz e resolve. Mas voltando ao nosso paciente de cabeça complicada, quando você sugere que ele faça isso ou faça aquilo no primeiro caso, cada etapa é uma batalha a ser vencida. Você tem que, com muito cuidado, estabelecer uma análise da vida dessa pessoa, das suas possibilidades e do seu jeito de ser, para você, junto com ela, selecionar as melhores coisas para ela procurar, as melhores atividades. Então, por exemplo, talvez matricular num clube por diversos probleminhas não seja a hipótese mais viável para ela. Você tem que encontrar uma outra atividade. Atividade física, intelectual, lazer, que tipo de coisa seria? E depois que você consegue, com muito custo, encontrar as atividades, você tem que ir levando essa pessoa a passo e desenvolvendo o seu movimento para fazer aquilo, aos poucos, toda semana. E aí, como é que foi? Dividir a coisa em etapas. E aí tem algumas técnicas aí comportamentais em que você fraciona um comportamento complexo em partes menores e vai treinando cada parte antes de partir para a próxima, porque se você mandar a pessoa fazer todas as etapas de um comportamento complexo, ela vai falhar e vai voltar com aquela impressão. A terapia não é para mim, não deu certo. Talvez se você fizer por etapas, né, vai dar. Modelagem comportamental, por exemplo. Vamos pegar uma pessoa aí para você tentar ver como é que ela faz essas coisas, onde que ela tem ido, o que ela tem feito. De repente serve como exemplo para você. E aí há diversas técnicas que não vão ser colocadas aqui nesse vídeo. Mas entenda que a questão está nas minúcias e no passo a passo lento. No segundo caso aí, em que você sugeriu da pessoa ir conversar com alguém, você teria que fazer todo um trabalho de encenação. Você fala isso e se ela responder aquilo, aí você vai falar o quê? O que você tem para dizer? O que você pode esquecer? Qual que é o risco ali na hora? É a pessoa ficar irritada ou você ficar irritado? Com essa construção lenta também pode ser alcançada essa resolução. No terceiro caso, para você discutir com o paciente questões assim, digamos, meio filosóficas, você tem que ser um psicólogo meio filosófico. Você tem que gostar daquilo, tem que ter um talento, um treinamento para aquilo. Se você, paciente, perceber que o seu psicólogo, a sua psicóloga não tem essa vertente, você precisa, não tem outro jeito, você vai ter que mudar de profissional. Não adianta você falar com ele, olha, eu quero discutir mais esses assuntos, porque se aquela pessoa não tem esse jeito, ela não vai conseguir. Essa discussão tem que ser feita de forma longa e esse novelo que eu mencionei tem que ir sendo desenrolado. Já viram desenhos tipo esse aqui que está na tela? Parte do fio, da meada e vai desenrolando e organizando de novo e aquilo é apresentado de volta para o paciente. Não adianta só ficar deixando o paciente falar, tem que haver esse trabalho ativo do profissional. Bom, cabeças complicadas podem ter as suas complicações de outras formas, né? Mas para todas ou para quase todas elas tem soluções mais difíceis, mas possíveis. Espero que tenha servido para alguém. Obrigado para quem chegou até aqui. Até um próximo vídeo.